Aos meus 99 anos, aprendi que economizar dinheiro pode ser a pior decisão financeira que você tomará em sua vida. Descobri isso aos 7 anos, em 1930, durante a Grande Depressão. Meu pai era advogado, guardava cada centavo debaixo do colchão porque não confiava nos bancos. Em 1932, aqueles centavos continuavam sendo centavos, mas o poder de compra tinha desaparecido 25% em 3 anos. Ele economizava a moeda e perdia riqueza ao mesmo tempo. A maioria nunca entende essa diferença. Hoje observo a mesma armadilha devorando a classe média brasileira. Celebram ter $50 mil em economias como se isso fosse segurança financeira. Não calculam que, com inflação de 4% ao ano, esse número pequeno devora $1.995 do seu dinheiro, enquanto pensam que estão guardando para o futuro. Em 2021, quando a inflação regional média superou os 10% ao ano, quem tinha $100 mil economizados perdeu $10.060 de poder aquisitivo em 12 meses sem perceber. Não houve assalto. Não houve crise pessoal. O dinheiro estava lá, intacto. A riqueza tinha desaparecido. Warren e eu observamos este padrão durante 7 décadas na Berkshire Hathaway. A pessoa comum confunde 3 conceitos completamente diferentes: guardar moeda, preservar valor e multiplicar capital. Economizar é guardar moeda. Investir corretamente é multiplicar capital. A diferença entre ambos não é filosófica, é aritmética brutal. E essa aritmética determina se você trabalha até os 70 anos ou se o dinheiro trabalha por você aos 55. Aqui está o erro invisível que ninguém te conta. Cada dólar que você economiza hoje precisa primeiro vencer a inflação apenas para não perder valor, e depois crescer acima dela para realmente se multiplicar. Se a inflação está em 4% ao ano e suas economias rendem 3%, você não está ganhando 3%. Você está perdendo 1% ao ano de poder aquisitivo real. Em 20 anos, essa pequena perda de 1% ao ano transforma $100 mil em $81.954 de poder de compra real. Você olha o extrato e vê $180.611. Você se sente rico. Mas o que esse dinheiro compra equivale a apenas $81.954 de hoje. Mas aqui está o que realmente deveria tirar o seu sono. Enquanto você economizava esses $100 mil durante 20 anos, perdendo 1% real ao ano, o Standard & Poor's 500 cresceu em média 11,74% ao ano em períodos de 25 anos. Esses mesmos $100 mil, se tivessem sido investidos em vez de economizados, teriam se transformado em $890 mil em 20 anos, a uma taxa conservadora de 10% ao ano. A diferença não é 100 mil versus 180 mil. É 81.954 de poder de compra real versus 890 mil. Você não perdeu um pouco. Perdeu uma vida inteira de trabalho do dinheiro que nunca ocorreu. Aos 99 anos, vi 4 gerações cometerem exatamente o mesmo erro. Trabalham 40 anos para acumular $500 mil economizados e se sentem seguros. Não percebem que se tivessem deixado esse dinheiro trabalhar, em vez de trabalhar pelo dinheiro, teriam $4.500.000. A tragédia não é que sejam pobres. A tragédia é que trabalharam duro a vida toda e o dinheiro ficou parado sem fazer nada. Mas espere, se a matemática é tão clara, se os números não mentem, por que 90% das pessoas continuam economizando em vez de investir? A resposta não está nos números, está no medo. E esse medo foi plantado sistematicamente por quem se beneficia quando você deixa seu dinheiro parado enquanto trabalha até morrer. Deixe-me apresentar alguém que você conhece bem.
Vamos chamá-lo de Roberto. Tem 35 anos, casado, 2 filhos, trabalha 45 horas semanais em um emprego estável. Ganha $8.000 mensais, o que o coloca acima da média regional. Roberto é disciplinado. Todo mês separa $800, exatamente 10% do salário, e deposita na poupança. Seus colegas o admiram, sua esposa se sente segura, seus pais estão orgulhosos. Em 10 anos, Roberto acumulou $96.000 em economias. Sente-se vitorioso? Afinal, 90% das pessoas não têm nem $10.000 guardados. Roberto fez tudo certo conforme a sociedade ensina. Trabalhou duro, gastou menos do que ganhou, foi disciplinado, evitou dívidas. É o exemplo que pais mostram aos filhos. Mas aqui está o que ninguém calculou para o Roberto. Aos 35 anos, ele tem exatamente 30 anos até a aposentadoria aos 65. Se continuar economizando $800 mensais na poupança rendendo 3% ao ano, terá aproximadamente $465.000 aos 65 anos. Parece muito até que você coloque na perspectiva correta. Com inflação média de 4% ao ano, esses $465.000 terão o poder de compra de aproximadamente $143.000 de hoje. Roberto trabalhou 30 anos, depositou religiosamente 10% do salário, acumulou quase $500 mil e o que realmente tem equivale a menos de 18 meses do seu próprio salário atual. Isso não é aposentadoria. É uma sentença de trabalho perpétuo com uma pausa de 18 meses ao final. Mas a tragédia real do Roberto não está no que ele tem. Está no que ele poderia ter tido, se em vez de depositar esses mesmos $800 mensais na poupança a 3% ao ano, tivesse investido em um fundo de índice do Standard & Poor's 500, com retorno histórico médio de 10% ao ano, em 30 anos, teria aproximadamente $1.885.000. Não estou falando de 465 mil versus 500 mil, né? Estou falando de 465 mil versus 1.885.000. A diferença é de $1.420.000. Isso equivale a 14 anos completos do salário do Roberto, que simplesmente evaporaram porque ninguém nunca lhe explicou a diferença entre economizar e investir. Warren e eu vimos milhares de Robertos na Berkshire durante 60 anos. Pessoas disciplinadas, trabalhadoras, que fizeram tudo o que a sociedade mandou fazer e chegaram aos 65 anos financeiramente impotentes. O problema nunca foi falta de disciplina, foi disciplina aplicada à estratégia errada. É como correr uma maratona na direção oposta à linha de chegada. Quanto mais esforço, mais longe você fica do objetivo. Aqui está o que torna isso ainda mais brutal. Roberto tem 35 anos agora. Se mudar de estratégia hoje, ainda há tempo para que 30 anos de juros compostos funcionem. Mas, se descobrir isso aos 50 anos, terá apenas 15 anos, até a aposentadoria. A diferença entre 30 anos e 15 anos em juros compostos não é linear, é exponencial. Com $800 mensais a 10% ao ano, 30 anos geram $1.885.000, mas 15 anos geram apenas $330.000. Você não perdeu metade do tempo. Perdeu 82% do resultado final. A maioria dos Robertos descobre isso tarde demais. Aos 55 anos, quando finalmente entendem a matemática, o tempo que restou já não é suficiente para compensar os 20 anos perdidos economizando em vez de investir. Não são vítimas de má sorte, são vítimas de má informação sistemática. E a pergunta que ninguém quer responder é: quem se beneficia quando milhões de Robertos mantêm seu dinheiro parado na poupança em vez de colocá-lo para trabalhar,
Mas antes de responder quem se beneficia, precisamos entender o erro matemático invisível que permite que esta ilusão persista por gerações inteiras sem ser questionada. Porque uma vez que você vê este erro, não consegue deixar de vê-lo. O erro mais caro que Roberto comete não aparece em nenhum extrato bancário. Chama-se custo de oportunidade, e aos 99 anos posso dizer que é o conceito financeiro que a classe média mais precisa entender e o que menos compreende. Benjamin Graham me ensinou isso nos anos 1940. O dinheiro parado não é neutro, é negativo. Cada dia que seu capital não trabalha, é um dia que você nunca recupera. Aqui está a matemática que ninguém mostra ao Roberto. Tomemos um único depósito de $10.000 que ele fez aos 35 anos. Na poupança a 3% ao ano, em 30 anos esse dinheiro se converte em $24.272. Parece que ganhou $14.272, um retorno de 142%. A maioria interrompe a análise aqui e se sente satisfeita, mas espere. Se esses mesmos $10.000 tivessem sido investidos no Standard & Poor's 500, com retorno médio de 10% ao ano, em 30 anos se converteriam em $174.494. Roberto não ganhou $14.272, perdeu $150.222. Deixe que isso penetre por um momento. Um único depósito de $10.000 feito aos 35 anos representa uma diferença de $150.222 aos 65 anos, dependendo de onde você coloca esse dinheiro. Agora multiplique isso por 360 meses de depósitos de $800. O custo de oportunidade total não é de $150.222, é de $1.420.000. Roberto trabalhou 30 anos acreditando que estava construindo segurança financeira. Na realidade, estava dilapidando $1.420.000 de riqueza futura, um depósito de cada vez. Mas o erro matemático vai mais fundo. A maioria entende que 10% ao ano é melhor que 3% ao ano. O que não entendem é como os juros compostos transformam essa diferença de 7 pontos percentuais em abismos financeiros ao longo de décadas. Warren e eu calculamos isso inúmeras vezes na Berkshire. Os últimos 40% do tempo em um investimento de longo prazo geram aproximadamente 70% do resultado total. Isso significa que, se você investe durante 30 anos, os primeiros 18 anos geram cerca de 30% da riqueza final, e os últimos 12 anos geram 70%. Aqui está por que isso importa brutalmente. Quando Roberto descobre aos 50 anos que deveria estar investindo em vez de economizando, não perdeu apenas 15 dos 30 anos. Perdeu os 15 anos que ainda estavam por vir, justamente os anos que teriam gerado a maior parte da riqueza composta. É como plantar uma árvore, cuidar dela 18 anos, e depois cortá-la exatamente 3 anos antes de dar frutos. Todo o esforço, zero do resultado principal. Durante a crise financeira de 2008, observei milhares de pessoas entrarem em pânico e venderem seus investimentos, quando o mercado caiu 38%. Economizaram o dinheiro que restou, colocaram-no em aplicações seguras e sentiram-se aliviadas por terem protegido o patrimônio. 5 anos depois, em 2013, o Standard & Poor's 500 não só tinha recuperado a queda, mas crescido 87% além do pico anterior. Quem vendeu em pânico e economizou o dinheiro preservou talvez 62% do capital original. Quem manteve o investimento tinha agora 187%. A diferença, 125 pontos percentuais. Em uma carteira de $100.000, isso significa $125.000 de diferença.
O erro matemático fundamental é este: as pessoas calculam ganhos e perdas lineares quando a realidade financeira é exponencial. Veem 3% versus 10% e pensam é apenas 7% de diferença. Não é. Em 30 anos é a diferença entre multiplicar seu dinheiro por 2,4 vezes versus 17,4 vezes. Não são 7 pontos percentuais, são 7 vidas financeiras diferentes. Mas aqui está a pergunta que revela tudo. Se esta matemática é tão clara, se os dados históricos do Standard & Poor's 500 estão publicamente disponíveis desde 1926, se qualquer pessoa com uma calculadora pode verificar estes números, por que gerações inteiras de Robertos continuam economizando em vez de investir? A resposta não está na matemática, está na psicologia. E essa psicologia foi cuidadosamente cultivada por um sistema que precisa do seu dinheiro parado para funcionar. Aos 99 anos, posso dizer que a maior barreira entre uma pessoa e a riqueza não é falta de dinheiro, é a ilusão de controle. Roberto sente-se seguro com $96.000 na poupança porque pode ver esse número todos os dias. O saldo nunca cai, só sobe. Lento, mas sobe. Isso ativa em seu cérebro o mesmo circuito de recompensa que se ativa quando guarda comida na despensa. Acumular é igual a segurança. É um instinto de sobrevivência de 200.000 anos de evolução humana. Daniel Kahneman documentou o que Warren e eu já sabíamos empiricamente. Os humanos sentem a dor de uma perda 2 vezes mais intensamente que o prazer de um ganho equivalente. Se Roberto coloca $10.000 em um investimento e vê o saldo cair para 9.500 em uma semana, a dor psicológica é intensa. Não importa que 3 meses depois o saldo esteja em 11.200. Aquela semana de perda de $500 marcou mais profundamente seu cérebro que os $1.200 de ganho posterior. Então ele volta para a poupança onde o saldo nunca cai, onde se sente seguro, onde está, de fato, perdendo $1.420.000 em 30 anos de forma tão gradual que é psicologicamente invisível. Esse é o truque psicológico brutal. Perdas lentas são imperceptíveis, mas perdas rápidas são intoleráveis. A inflação devorando 1% ao ano do seu poder de compra durante 20 anos não dói. Uma queda de 10% no mercado em uma semana é insuportável. Então as pessoas escolhem a perda garantida invisível em vez do risco de perda visível temporária. Estão otimizando para o conforto psicológico, não para o resultado matemático. E pagam $1.420.000 por esse conforto. Mas há um segundo viés ainda mais destrutivo, o viés do presente. O cérebro humano valoriza recompensas imediatas muito mais que recompensas futuras, mesmo quando as futuras são exponencialmente maiores. Roberto, aos 35 anos, pode gastar $800 hoje em algo tangível, um jantar, um eletrônico, uma experiência. Ou pode investir $800 que só se converterão em $13.949 aos 65 anos. 30 anos é uma abstração. $13.949 futuros não parecem reais. Mas o jantar hoje é concreto. Durante a bolha das .com em 2000, observei o oposto deste viés funcionando. As pessoas viam amigos ficando ricos em 6 meses, com ações de tecnologia. De repente, 30 anos parecia tempo demais. Queriam os $13.949, não em 3 décadas, mas em 3 meses. Então, abandonaram estratégias sólidas de longo prazo e entraram em especulação. Quando a bolha estourou, perderam 78% em 2 anos. Voltaram para a poupança, traumatizados, de volta à perda lenta e invisível. O que Roberto nunca percebe
é que não está escolhendo entre risco e segurança. Está escolhendo entre dois tipos diferentes de risco. O risco de investir no Standard & Poor's 500 é volatilidade de curto prazo. O saldo sobe e baixa semanalmente. Mas em 25 anos, nunca teve retorno médio anual abaixo de 8,60%. O risco de economizar é não ter volatilidade nenhuma no saldo, mas ter 100% de certeza de perda de poder de compra para inflação e 100% de certeza de custo de oportunidade. Roberto está trocando incerteza visível por certeza invisível de empobrecimento. Há ainda um terceiro componente psicológico devastador, o ego social. Quando Roberto conta a amigos que tem $96.000 na poupança, recebe validação social imediata. Você é disciplinado, você é responsável, está fazendo a coisa certa. Se dissesse, tenho $96.000 investidos em ações, a resposta seria, cuidado, isso é arriscado, você pode perder tudo, lembra de 2008. A aprovação social reforça o comportamento errado. A estrutura social inteira está configurada para celebrar o economizar e questionar o investir. Warren e eu passamos 60 anos fazendo exatamente o oposto do que a maioria faz. Quando todos vendiam em pânico em 2008, nós compramos. Quando todos compravam eufóricos em 1999, nós acumulamos caixa. Não porque somos do contra por natureza, mas porque aprendemos que o consenso social sobre dinheiro é consistentemente errado em escala de décadas. Se 90% das pessoas terminam sem dinheiro suficiente para se aposentar confortavelmente, talvez fazer o que 90% faz não seja a estratégia correta. Mas agora, chegamos à parte que realmente deveria te deixar furioso. Este erro psicológico não é acidental. Foi estruturalmente reforçado por instituições que lucram quando você mantém seu dinheiro parado. Porque enquanto Roberto pensa que está fazendo a escolha segura ao economizar, alguém está usando seu dinheiro para ficar rico. E esse alguém nunca vai contar ao Roberto a matemática real. Em 1965, quando Warren e eu assumimos a Berkshire Hathaway, as ações valiam $19 cada uma. 58 anos depois, em 2023, valiam $544.389 por ação. Isso é um crescimento de 28.550%. Mas aqui está o que ninguém te conta. Durante esses mesmos 58 anos, os bancos convenceram 3 gerações inteiras de que a escolha segura era deixar o dinheiro parado, rendendo 2 a 3% ao ano, enquanto eles usavam esse dinheiro para gerar retornos de 15 a 20% ao ano. Funciona assim. Roberto deposita $100.000 na poupança. O banco paga 3% ao ano para ele, $3.000. Então, o banco pega esses mesmos $100.000 e empresta a outra pessoa a 8% ao ano em um financiamento imobiliário. O banco ganha $8.000, ou investe em títulos do governo rendendo 5% ao ano, ou usa como garantia para alavancar investimentos gerando 12% ao ano. Roberto fica com $3.000, o banco fica com $5.000, $8.000 ou $12.000 usando o dinheiro de Roberto. Quem está sendo remunerado pelo risco? O banco. Quem está assumindo o risco de oportunidade? Roberto. Quem pensa que está fazendo a escolha segura? Roberto. Esta é a maior transferência silenciosa de riqueza da classe média para o sistema financeiro na história moderna. E funciona precisamente porque Roberto foi ensinado desde criança que guardar dinheiro no banco é responsabilidade financeira. Durante a estagflação dos anos 1970, observei isto em escala brutal. A inflação chegou a 13,5% ao ano em 1980.
As cadernetas de poupança pagavam 5,5% ao ano. Isto significa que quem tinha US$ 100.000 economizados estava perdendo 8% de poder de compra real por ano. Em 5 anos, os US$ 100.000 nominais tinham poder de compra de apenas US$ 68.000. Uma perda de US$ 32.000 sem nenhum extrato mostrando saldo negativo. Enquanto isso, quem investiu em ativos reais, ações de empresas, imóveis, commodities, preservou ou aumentou o poder de compra. A classe média brasileira viu isso ainda pior. No início de 1990, a inflação anual superou os 2.000%. Em alguns casos, a inflação anual chegou a 6.821%. Quem tinha dinheiro parado viu décadas de trabalho evaporarem em meses. Mas aqui está o que os livros de história não enfatizam. Quem tinha dinheiro investido em ativos que acompanhavam ou superavam a inflação sobreviveu. A diferença entre quebra e preservação de patrimônio não foi quanto dinheiro você tinha. Foi onde você colocou esse dinheiro. Mas o engano vai além dos bancos. A educação financeira pública mundial está estruturada para ensinar como economizar, não como multiplicar capital. Desde a escola primária, as crianças aprendem sobre a importância do cofrinho, sobre guardar para dias difíceis, sobre não gastar mais do que ganha. Tudo isso está correto como primeira etapa. Mas a segunda etapa, o que fazer com o dinheiro guardado, simplesmente não se ensina. É como ensinar alguém a plantar sementes, mas nunca explicar que precisam de água e sol para crescer. Resultado: gerações de pessoas que dominam a disciplina de acumular, mas não têm ideia de como fazer essa acumulação trabalhar. Warren e eu observamos que pessoas com educação universitária, que entendem cálculo diferencial e estatística avançada, não conseguem calcular juros compostos básicos quando se trata do próprio dinheiro. Não é falta de capacidade intelectual, é ausência sistemática de educação financeira aplicada. E essa ausência não é acidental. Um sistema que depende de consumo constante não quer uma população que entende como construir independência financeira em 20 a 30 anos. Quer uma população que trabalha 40 anos, consome 90% do que ganha, economiza 10% em aplicações de baixo retorno e depende de sistemas de aposentadoria, públicos ou empresariais, até morrer. Aqui está a prova matemática de que isto é sistemático. Estudos mostram que investidores individuais têm retorno médio anual de apenas 3 a 4%, muito abaixo do retorno de 10 a 11% do mercado. Por quê? Porque compram quando o mercado está alto, seguindo a euforia coletiva, e vendem quando está baixo, seguindo o pânico coletivo. Este comportamento emocional é previsível, documentado e lucrativo para quem está do outro lado da transação. Investidores institucionais e fundos compram quando a maioria vende em desespero e vendem quando a maioria compra em euforia. Não são mais inteligentes. Simplesmente conhecem a matemática e a psicologia que você não foi ensinado. A pergunta que Roberto nunca faz é: se economizar 10% do salário durante 30 anos na poupança fosse realmente o caminho para a segurança financeira? Por que 90% das pessoas que fazem isto terminam sem dinheiro suficiente para se aposentar confortavelmente? Talvez o problema não seja a falta de disciplina. Talvez seja que a estratégia que todos ensinam é precisamente a estratégia que garante que a classe média permaneça trabalhando até os 70 anos. Em 1950, se você tivesse investido $100 no Standard & Poor's 500, teria aproximadamente $412.574 ao final de 2026. 76 anos, um retorno de 412.474%. Isso é um crescimento médio de aproximadamente 11,5% ao ano composto. Agora pegue esses mesmos $100
e coloque-os em uma caderneta de poupança rendendo 3% ao ano nesse mesmo período. Você teria aproximadamente $774. A diferença não é 100 versus 150, é 774 versus 412.574. Estamos falando de 532 vezes mais riqueza, simplesmente por escolher onde colocar o mesmo dinheiro. Mas 1950 foi excepcional, alguém argumenta. Então tomemos um período mais recente e muito mais turbulento, de 2009 a 2024. 15 anos que incluíram a recuperação da pior crise financeira desde 1929, uma pandemia global, guerras, inflação, recessão. O Standard & Poor's 500 saiu de 690 pontos em 2009 para máximas históricas acima de 6.000 pontos em 2024. Quem investiu $10.000 em 2009 tinha aproximadamente $87.000 em 2024. Quem economizou os mesmos $10.000 em uma aplicação a 3% ao ano tinha cerca de $15.580. Período turbulento? Sim. Resultado diferente? Absolutamente brutal. Mas o argumento mais comum que ouço é: e se você precisasse do dinheiro em 2008? Analisemos exatamente isso. Suponhamos que Roberto investiu $100.000 no Standard & Poor's 500 em janeiro de 2007, logo antes da crise. Em março de 2009, aquele investimento tinha caído para aproximadamente $62.000, uma perda de 38%. Terrível. Se vendeu ali em pânico, cristalizou uma perda real de $38.000. Mas se não precisava do dinheiro, se era realmente um investimento de longo prazo, como deveria ser, e manteve, em 2014 estava de volta aos $100.000. Em 2019, tinha aproximadamente $187.000. Em 2024, tinha cerca de $300.000. Aqui está o que isso prova matematicamente. O risco de investir no Standard & Poor's 500 é volatilidade temporária. O risco de economizar em aplicações de 3% ao ano é perda permanente de oportunidade. Roberto, que vendeu em 2008, perdeu $38.000. Roberto, que nunca investiu e manteve na poupança, perdeu $200.000 de ganho que nunca ocorreu. Qual foi o risco maior? Durante a Grande Depressão de 1929 a 1939, vi meu pai e outros advogados perderem tudo porque tinham todo o capital em dinheiro vivo ou títulos. Mas observei que quem tinha ações de empresas sólidas, aquelas que continuaram operando, produzindo valor real, não só sobreviveu, mas prosperou nas décadas seguintes. A lição não foi: não invista em crises. Foi: invista em ativos que produzem valor real independente do clima econômico. Em 1973 a 1974, o mercado caiu 48%. Em 1987, caiu 33% em um único dia. Em 2000 a 2002, caiu 49%. Em 2008, caiu 56%. Em 2020, caiu 34% em 5 semanas. E em todos esses casos, quem manteve o investimento recuperou 100% das perdas e alcançou novos máximos históricos nos anos seguintes. Não é teoria, não é otimismo. São dados públicos que qualquer pessoa pode verificar. Mas aqui está o padrão que Warren e eu observamos em todos esses colapsos. A classe média vende no fundo. Aguentam a queda de 90% para 80%, de 80% para 70%, de 70% para 60%. Então, em 60%, quando a dor psicológica atinge o máximo, vendem, exatamente no momento em que deveriam estar comprando. E o dinheiro que salvaram vai para aplicações seguras rendendo 2% a 3%,
onde fica pelos próximos 5 a 10 anos enquanto o mercado recupera e multiplica. Quem compra nessas quedas? Investidores institucionais, fundos, bilionários. Pessoas e organizações que entendem que quedas de mercado não são perdas permanentes, são ofertas temporárias de ativos de qualidade. Na Berkshire, algumas das nossas melhores decisões foram tomadas quando todos ao nosso redor estavam em pânico. Compramos ações da Coca-Cola em 1988 não porque o mercado estava eufórico, mas porque os números fundamentais faziam sentido e o preço estava razoável. Décadas depois, isso gerou bilhões em retorno. A história econômica não ensina que investir é arriscado e economizar é seguro. Ensina exatamente o oposto. Investir em ativos de qualidade com horizonte de longo prazo sobrevive a toda crise. Economizar em moeda perde valor para a inflação em toda a época. Os dados estão aí desde 1926, 98 anos de evidências. E ainda assim, 90% das pessoas ignoram os dados e seguem o que parece seguro. A matemática que constrói riqueza real é vergonhosamente simples. Tão simples que a maioria não acredita que funciona. Warren a resumiu em uma frase: tempo no mercado supera o timing do mercado. Mas deixe-me traduzir isso na aritmética brutal que você pode verificar. Tome $1.000 por mês. Todo mês, durante 40 anos, você deposita $1.000 em um fundo de índice do Standard & Poor's 500. Você não faz timing. Não tenta comprar na baixa e vender na alta. Apenas deposita $1.000 automaticamente, sem olhar o saldo. A 10% ao ano de retorno médio, conservador, baseado nos 11,74% históricos de 25 anos do Standard & Poor's 500, em 40 anos, você terá depositado $480.000 do seu próprio bolso. Mas o saldo final será de aproximadamente $6.363.000. Leia de novo. Você colocou $480.000. Retirou $6.363.000. A diferença de $5.883.000 não veio do seu trabalho. Veio dos juros compostos, trabalhando silenciosamente por 40 anos. Isso é 13,2 vezes o que você depositou. Agora compare com economizar os mesmos $1.000 por mês a 3% ao ano. 40 anos, mesmos $480.000 depositados. Saldo final, aproximadamente $926.000. Diferença, $5.437.000. $5,5 milhões de dólares que simplesmente não existem porque você escolheu segurança em vez de matemática. Mas aqui é onde a matemática se torna realmente brutal. Os primeiros 20 anos geram apenas 15% desse resultado final. Os últimos 20 anos geram 85%. Isto significa que se você começa a investir aos 25 e para os 45, depositando $1.000 por mês durante 20 anos, terá depositado $240.000 e o saldo será de aproximadamente $760.000 aos 45 anos. Se simplesmente deixar esse dinheiro investido sem adicionar mais nada nos próximos 20 anos, até os 65, ele crescerá para aproximadamente $5.100.000. Você parou de contribuir há 20 anos, mas os juros compostos continuaram trabalhando. Agora inverta o cenário. Roberto não começa aos 25, economiza dos 25 aos 45 e só começa a investir aos 45. Mesmos $1.000 por mês, mesma taxa de 10% ao ano. Mas agora ele tem apenas 20 anos até os 65 em vez de 40. Saldo final, aproximadamente $760.000. Perdeu 20 anos, não perdeu a metade do resultado. Perdeu 88% do resultado. De $6.363.000 para $760.000.
Essa é a diferença matemática entre começar aos 25 e começar aos 45. 20 anos de atraso custam $5.603.000. Warren e eu aprendemos isto na Berkshire em 1965. A ação valia $19. Se você vendeu em 1985 aos $2.470, pensando, já ganhei 130 vezes meu investimento. Está bem, perdeu os próximos 38 anos, que multiplicaram por mais 220 vezes. De 2.470 para 544.389. Você pensou que tinha sido inteligente ao realizar o ganho. Na realidade, cortou a árvore 3 anos antes da colheita maior. A matemática silenciosa funciona assim. Identifique 3 a 5 empresas sólidas ou fundos de índice confiáveis. Invista mensalmente, automaticamente, sem emoção. Não venda nas quedas, no compre na euforia. Apenas mantenha, adicione, espere. Durante 20, 30, 40 anos. É tão simples que parece bobo. Mas é exatamente isto o que transformou a Berkshire de 19 para $544.389 por ação em 58 anos. Não foi genialidade, foi paciência matemática. Aqui está o que você não precisa fazer. Você não precisa acertar o timing, não precisa comprar na baixa e vender na alta, não precisa ler relatórios financeiros todos os dias, não precisa ser um gênio. Só precisa começar cedo, contribuir consistentemente e não tocar no dinheiro por décadas. A matemática faz o resto. Os juros compostos não negociam, não têm emoção. Apenas multiplicam silenciosamente enquanto você vive sua vida. Aos 99 anos, a coisa que mais vejo as pessoas lamentarem não é o que tentaram e falharam, é o que nunca tentaram porque pensaram que ainda havia tempo. Em finanças, isto se traduz em uma sentença matemática brutal. Cada ano que você adia começar a investir custa exponencialmente mais que o ano anterior. Calculemos exatamente quanto custa esperar. Roberto tem 25 anos hoje. Se começa a investir $500 por mês a 10% ao ano, até os 65, terá $3.181.500. Se espera um ano e começa aos 26, terá $2.881.000. Um ano de espera custou $300.500. Não custou $6.000, que são 12 meses por $500. Custou $300.500 de riqueza futura que nunca existirá. Isso é 50 vezes o valor que ele teria depositado naquele ano. Agora vamos mais longe. Se Roberto espera 10 anos e começa aos 35 em vez de aos 25, mesmos $500 mensais, mesma taxa de 10% ao ano, terá apenas $1.222.000 aos 65. 10 anos de espera custaram $1.959.500. Ele teria depositado $60.000 a mais se tivesse começado aos 25, mas perdeu quase $2 milhões de resultado final. Proporção 1 para 33. Cada dólar não depositado nesses 10 anos custou $33 de riqueza futura. Mas o verdadeiro terror matemático está aqui. Se Roberto espera até os 45 para começar, precisará depositar $2.700 por mês, 5,4 vezes mais. Apenas para alcançar os mesmos $3.181.500 que teria com $500 mensais, começando aos 25. 20 anos de espera transformaram um esforço de $500 mensais em um esforço necessário de $2.700 mensais. A maioria das pessoas aos 45 não tem $2.700 sobrando por mês. Então, simplesmente desistem. Não porque são preguiçosas, mas porque esperaram tempo demais e agora a matemática está contra elas. Durante 60 anos na Berkshire, Warren e eu vimos isto se repetir inúmeras vezes.
Pessoas inteligentes, disciplinadas, que aos 50 anos finalmente entendem juros compostos e perguntam: ainda dá tempo? A resposta honesta é: dá tempo para alguma coisa, mas não dá tempo para o que você poderia ter tido. Se você tem 50 anos e 15 anos até a aposentadoria, investindo $2.000 por mês a 10% ao ano, terá aproximadamente $830 mil aos 65. É dinheiro? Sim. É suficiente para uma aposentadoria confortável? Talvez. É o que você teria se tivesse começado aos 25, nem remotamente. Com os mesmos $2.000 mensais começando aos 25, você teria $12.726 mil aos 65. A diferença não é apenas quantidade, é qualidade de vida. $830 mil significam talvez conseguir parar de trabalhar aos 65 e viver modestamente. $12.726 mil significam parar de trabalhar aos 50 se quiser viajar, ajudar os filhos, nunca se preocupar com dinheiro de novo. Essa diferença foi determinada não por quanto você ganhou durante a vida, mas por quando começou a investir. Aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Você não pode recuperar tempo perdido em juros compostos. Você pode trabalhar mais horas, pode ganhar mais dinheiro, pode aumentar as contribuições, mas não pode comprar de volta os 20 anos de multiplicação exponencial que deixou passar. Tempo é o único componente dos juros compostos que não tem preço e é o componente que a maioria das pessoas desperdiça pensando que ainda dá tempo. Quando alguém aos 40 anos me pergunta: ainda vale a pena começar? Respondo: absolutamente. Mas não porque você vai alcançar os mesmos resultados de quem começou aos 20, mas porque 25 anos de investimento ainda geram muito mais do que 0 anos de investimento. A pergunta não é: dá tempo de ser perfeito? A pergunta é: quanto mais você vai perder esperando? E aqui está o custo final, o mais brutal de todos. Cada dólar que você gasta em consumo desnecessário hoje não custa $1. Custa o que esse dólar se converteria em 30 anos investido. Aquele celular de $5.000 que você troca todo ano não custa $5.000. Custa $87.250 de riqueza futura, a 10% ao ano durante 30 anos. Aquele automóvel de $80 mil que você financia aos 25 anos não custa $80 mil. Custa $1.396.000 de patrimônio que você não terá aos 65. Você não está escolhendo entre ter o carro ou não ter o carro, e está escolhendo entre dirigir um carro aos 25 ou se aposentar 10 anos mais cedo. Mas nenhum vendedor vai te contar isso. Nenhuma publicidade vai mostrar: este produto custa $5.000 hoje ou $87.250 do seu futuro. E é por isso que a maioria das pessoas chega aos 60 com um histórico de automóveis, celulares e experiências que não lembram mais, mas sem o capital que as libertaria do trabalho. Aos 99 anos, posso dizer que a vida oferece poucas escolhas verdadeiramente binárias. A maioria das decisões existe em espectros de cinza. Mas esta não. Ou seu dinheiro trabalha para você, ou você trabalha até morrer. Não há terceira opção. Vou ser brutalmente direto, porque tempo é o que você não pode recuperar. Se você tem 25 anos hoje, investir $1.000 por mês até os 65 a 10% ao ano te dá $6.363.000. Trabalhar 40 anos e economizar os mesmos $1.000 mensais a 3% ao ano te dá $926.000. A diferença, $5.437.000, é exatamente o preço que você paga pela ilusão de segurança. Você pode chamar de escolha pessoal. Eu chamo de erro matemático, custando $136.000 por ano
durante 40 anos. Mas e se o mercado cair? Então você compra mais barato. Mas e se eu precisar do dinheiro? Você não deveria estar investindo o dinheiro que precisa nos próximos 5 a 10 anos. Mas e se eu perder tudo? Em 75 anos de dados do Standard & Poor's 500, não há um único período de 25 anos com retorno negativo. A pergunta não é, e se eu perder? A pergunta é, por que você pensa que sua intuição é mais confiável que 75 anos de dados? Warren e eu tomamos a decisão binária em 1966. Investir capital em ativos que produzem valor real ou manter dinheiro vivo seguro. Escolhemos investir. 58 anos depois, cada dólar investido em 1965 vale $28.650 hoje. Não foi sorte. Foi escolher a matemática em vez da emoção. E repetir essa escolha todos os dias, durante 6 décadas. Aqui está a escolha em sua forma mais nua. Você quer conforto psicológico agora ou liberdade financeira depois? Você quer ver um saldo que nunca cai ou quer ter um patrimônio que te liberte do trabalho? Você quer a aprovação social dos seus amigos que também estão quebrados ou quer resultados matemáticos que funcionam independente de opiniões? Você não pode ter ambos. Esta é a escolha binária. Em 1987, na segunda-feira, 19 de outubro, o mercado caiu 22% em um único dia. Um único dia. A Berkshire tinha caixa. Nós compramos. A maioria vendeu em pânico pensando que era o fim do mundo financeiro. 3 anos depois, quem comprou naquele dia tinha dobrado seu dinheiro. Quem vendeu demorou 6 anos para recuperar o perdido. Mesma data. Mesma queda. 2 decisões opostas. 2 resultados completamente diferentes. A diferença entre essas 2 pessoas não foi inteligência, não foi educação, não foi acesso à informação privilegiada. Foi que uma entendia a matemática de longo prazo e a outra só sentia o pânico de curto prazo. Uma investiu baseando-se em dados históricos. A outra reagiu baseando-se em emoções do momento. 50 anos depois, adivinhe quem está aposentado confortavelmente e quem ainda trabalha. Aqui está o que ninguém te diz sobre esta escolha binária. Não é uma decisão que você toma uma vez, é uma decisão que você toma todos os dias durante décadas. Cada mês que você deposita automaticamente, em vez de gastar. Cada queda de mercado onde você mantém, em vez de vender. Cada ano que você resiste à tentação de realizar ganhos prematuros. Cada década que você ignora o ruído e segue o plano. São milhares de microdecisões binárias que se acumulam em um resultado final massivamente diferente. Durante a crise de 2008, o Standard & Poor's 500 caiu de 1.565 pontos em outubro de 2007 para 676 pontos em março de 2009. 57% de queda. Vi pessoas inteligentes, educadas, que tinham investido corretamente durante 20 anos, venderem tudo no fundo. Por quê? Porque o dor psicológico de ver o saldo cair todos os dias tornou-se intolerável. Então venderam para parar a dor. Cristalizaram perdas permanentes para eliminar a dor temporária. 5 anos depois, o mercado não só tinha recuperado, como estava 30% acima do pico anterior. Quem vendeu converteu volatilidade temporária em pobreza permanente. A escolha binária que você enfrenta hoje é esta. Você vai confiar em 75 anos de dados que mostram que o Standard & Poor's 500 nunca teve retorno negativo em períodos de 25 anos. Ou vai confiar no seu medo, que te diz que desta vez é diferente, que agora o mercado não vai recuperar, que é mais seguro manter dinheiro vivo perdendo para a inflação. Uma dessas opções está respaldada por quase um século de evidência empírica. A outra está respaldada pelo mesmo instinto que fez os homens das cavernas sobreviverem, mas que hoje te mantém pobre.
Warren me disse uma vez, em 1973, durante a pior queda desde a Grande Depressão, que o melhor momento para ter medo é quando todos estão eufóricos. E o melhor momento para ser corajoso é quando todos têm medo. Não estava sendo filosófico, estava sendo matemático. Quando todos vendem em pânico, os preços caem abaixo do valor real. Quando todos compram em euforia, os preços sobem acima do valor real. Comprar barato e vender caro não é genialidade. É fazer o oposto do que a maioria faz nos momentos críticos. Mas aqui está a parte que torna esta escolha binária ainda mais brutal. Não é apenas uma escolha entre dois futuros financeiros diferentes. É uma escolha entre duas vidas completamente diferentes. Roberto, que economiza $1.000 por mês durante 40 anos e termina com $926 mil aos 65 anos, não pode parar de trabalhar. Precisa continuar trabalhando até os 70, talvez 75, porque o dinheiro não alcança. Então trabalha 45 anos da sua vida, dos 25 aos 70, para ter talvez 5 a 10 anos de aposentadoria antes de morrer. Roberto, que investe os mesmos $1.000 por mês durante 40 anos e termina com $6.363.000, pode parar de trabalhar aos 60, se quiser. Pode parar de trabalhar aos 55, se for disciplinado com os gastos. Esses 10 a 15 anos adicionais de liberdade não são férias. São anos onde você ainda tem saúde, energia, tempo para fazer coisas que realmente importam. Anos com seus filhos antes de crescerem. Anos para viajar antes que seu corpo não aguente. Anos para perseguir projetos que você ama em vez de trabalhos que você precisa. A diferença não é dinheiro, é vida. Em 1999, durante o pico da bolha da internet, observei pessoas deixando empregos estáveis para fazer day trading, porque tinham visto amigos dobrarem o dinheiro em 6 meses, com ações tecnológicas. Estavam escolhendo especulação sobre investimento. Euforia sobre matemática. Quando a bolha estourou entre 2000 e 2002, o índice Nasdaq caiu 78%. 78%. Quem investiu $100 mil no pico tinha $22 mil no fundo. A maioria vendeu ali, traumatizada, jurando nunca mais tocar no mercado. Voltaram a economizar em aplicações a 3%, onde se sentiram seguros perdendo para a inflação pelas próximas 2 décadas. Mas houve outro grupo pequeno. Pessoas que entendiam que estavam investindo em empresas reais, não apostando em gráficos. Quando a Amazon caiu de $106 em 1999 para $6 em 2001, não venderam, compraram mais. Hoje, essas ações de $6 valem mais de $180 cada uma, ajustadas por splits. Isso é multiplicar por 30 vezes em 23 anos. Não foi sorte. Foi entender que volatilidade não é o mesmo que risco. A escolha binária final é esta. Você vai viver os próximos 30 anos otimizando para não sentir dor psicológica de curto prazo, mantendo seu dinheiro em aplicações que nunca caem, mas também não crescem. Ou vai viver os próximos 30 anos otimizando para o resultado matemático de longo prazo, tolerando volatilidade temporária para alcançar liberdade financeira permanente. Não há opção 3, onde você tem crescimento sem volatilidade. Não há opção 4, onde alcança resultados excepcionais, fazendo o mesmo que todos fazem. A escolha é binária, brutal e irreversível em termos de tempo perdido. Vi pessoas aos 75 anos ainda trabalhando porque economizaram a vida toda pensando que estavam sendo responsáveis. Vi pessoas aos 55 anos aposentadas viajando o mundo porque investiram desde os 25, entendendo a matemática composta. A diferença entre essas duas vidas não foi inteligência, não foi sorte, não foi herança.
Foi uma decisão binária tomada aos 25 anos e repetida consistentemente durante 3 décadas. Agora você conhece os números, viu os eventos históricos, entendeu o custo de cada ano perdido. Sabe que economizar a 3% ao ano durante 40 anos com $1.000 mensais te dá $926.000. Sabe que investir a 10% ao ano com os mesmos $1.000 mensais durante 40 anos te dá $6.363.000. A diferença é de $5.437.000, ou 14 anos de trabalho de um profissional médio que simplesmente evaporaram. Você pode ler isto, concordar com a cabeça, pensar que é interessante e não fazer nada. Essa é uma escolha. Ou pode ler isto, entender que cada mês que você espera custa exponencialmente mais que o mês anterior, e abrir uma conta de investimento amanhã. Essa é a outra escolha. Não há terceira opção onde você entende a matemática, mas não age, e ainda assim obtém os resultados. Os juros compostos não recompensam o conhecimento, recompensam a ação sustentada durante décadas. Em 1965, tínhamos uma escolha simples: manter a Berkshire como uma fábrica têxtil quebrada ou transformá-la em veículo de investimento. Escolhemos o investimento. 58 anos depois, essa escolha binária tomada em um único dia determinou que os acionistas originais multiplicassem seu capital por 28.650 vezes. Não houve decisão intermediária. Não houve opção de ser meio investidor e meio especulador. Foi uma escolha binária executada com disciplina matemática durante 6 décadas. Sua escolha binária é mais simples que a nossa. Você não precisa comprar empresas, não precisa analisar balanços, não precisa de timing perfeito, só precisa escolher entre 2 opções. Opção 1. Continue economizando a 3% ao ano e chegue aos 65 com dinheiro insuficiente para parar de trabalhar. Opção 2. Comece a investir a 10% ao ano hoje e chegue aos 65 com liberdade financeira real. A única pergunta que importa agora é: quanto tempo mais você vai esperar para tomar a decisão que, matematicamente, você já sabe que deveria tomar? Porque cada dia que passa sem agir não é um dia neutro. É um dia onde os juros compostos que poderiam estar trabalhando por você simplesmente não existem. E esse dia nunca volta. Aos meus 99 anos, o que mais lamento não são os erros que cometi. São as oportunidades que vi claramente, mas adiei agir. No investimento, não há replay. Não há segunda tentativa com a mesma data de início. O Roberto, que começa a investir hoje aos 35 anos, nunca vai alcançar os resultados do Roberto, que poderia ter começado aos 25. Esses 10 anos se foram. A única pergunta relevante é: você vai perder os próximos 10 também. Isto não é motivação, não é inspiração. Não estou aqui para fazer você se sentir bem com decisões ruins. Estou aqui para te mostrar a aritmética brutal que ninguém mais vai te mostrar. $926.000 versus $6.363.000. Trabalhar até os 70 versus liberdade aos 55. Depender de sistemas de aposentadoria quebrados versus ter capital que te sustenta por décadas. Essa é a sua escolha binária. Os números não negociam, não têm compaixão, não lhes importa se você entendeu tarde, não lhes importa se você teve medo. Apenas executam a matemática fria dos juros compostos para quem começa cedo e mantém a disciplina, e ignoram completamente quem espera, adia e economiza pensando que está sendo responsável. Warren e eu tomamos nossa escolha binária há 58 anos. Cada dólar que investimos então vale $28.650 hoje. Sua escolha binária está na sua frente agora mesmo. Cada dólar que você investir hoje pode valer $17,4 em 30 anos a 10% ao ano,
ou pode ficar sendo $1 guardado na poupança perdendo para a inflação. Não há opção onde você adia a decisão e ainda assim obtém os resultados. O relógio está correndo, os juros compostos estão esperando. Mas não esperam para sempre. Cada ano que passa, o multiplicador exponencial diminui. Aos 25 anos, cada dólar investido se multiplica por 45 vezes em 40 anos. Aos 35 anos, se multiplica por 17 vezes em 30 anos. Aos 45 anos, se multiplica por 6,7 vezes em 20 anos. Aos 55 anos, se multiplica por 2,6 vezes em 10 anos. O multiplicador não espera, apenas diminui com cada ano perdido. Esta é a sua escolha binária, e o único momento para tomá-la é agora, porque amanhã a matemática já será um dia menos favorável. E em 10 anos, quando finalmente você entender completamente o que acabou de ler, terá perdido a década mais valiosa de multiplicação exponencial que nunca recuperará. Não importa quanto você trabalhe, não importa quanto ganhe depois. Esses 10 anos de juros compostos se foram para sempre. Economizar ou investir, 926 mil ou 6.363 mil. Trabalhar até morrer ou liberdade financeira. Não há cinza, não há meio termo, não há caminho onde você obtém segurança psicológica e resultados excepcionais simultaneamente. Escolha 1. Viva com as consequências matemáticas dessa escolha durante as próximas 4 décadas. E quando você tiver 65 anos, não diga que ninguém te mostrou os números.